Tudo bom com você, Soraya? Vamos falar um pouco. Soraya é jurista, escritora, advogada, professora. O que mais? Muita coisa a mais. Não, Posso a falar gente, que é ativista também por direitos das mulheres? com certeza, na verdade, o conhecimento que eu produzo, ele é um conhecimento que provém daquilo que a prática, a experiência das mulheres nos ensina. Esses tempos eu até fiz uma publicação dizendo que é dessa forma que nós produzimos conhecimento, da prática, da experiência à teoria, da praxis, a partir também desta teoria que nós produzimos a partir da experiência. Tem um certo senhor barbudo que falou isso há um pouco mais de um século atrás. O Tem senhor gente que Barbudo não. não é o Lula, não, viu, gente? É o Marx Não, não, ele é bem mais antigo. mais E antigo. é um pouquinho mais antigo. Na verdade, ele tinha um bom companheiro também, e que nós feministas trouxemos como uma referência fundamental. O conhecimento feminista ele é construído a partir da experiência das mulheres, o que nós vivenciamos cotidianamente com o sistema patriarcal. E essa, com certeza, é sempre uma missão desse conhecimento produzido, ou seja, voltar à realidade, mudar a realidade. É dessa forma que, portanto, você pode dizer, eu sou com certeza ativista e com muito orgulho. Feminista, feminista. Tem Feminista, algumas. exatamente. Existe um certo. Né, algumas mulheres resistem a usar o conceito de feminista, mas tem isso, né? Tem essa questão. Muito, tem Mas muito. Todas essas que a própria conseguem. Marcia Tiburi também, ela reforça muito, né, a importância de se dizer feminista. Soraya Mendes, você, inclusive, relatou pela primeira vez um caso de lawfare de gênero, se é que eu entendi a matéria que você me mandou. Você construiu uma teoria com relação ao lawfare de gênero. Conta um pouquinho essa história para a gente e esse primeiro caso relatado que você, enfim, realizou, pôs no papel. Conde, primeiro é te fazer um agradecimento público. Você foi a primeira pessoa a dar espaço para que nós conversássemos, dialogássemos publicamente sobre o lawfare de gênero. Não sei se você lembra, mas acho que tem já uns 2 ou 3 anos que nós fizemos uma live chamava lawfare de gênero, e naquele momento não estava ainda num processo de construção, porque eu acho que é importante a gente fazer aqui 2 distinções interessantes. A primeira é lawfare. Lawfare não é uma prática, um fenômeno conhecido a partir dos anos 2000, tal como a maior parte da literatura, e da literatura política especificamente, político-jurídica, acaba apontando. Na verdade, nós temos a prática do lawfare como uma prática que é, no mínimo, secular, ou seja, perseguir inimigos, inimigas, utilizando-se do direito como uma arma, é algo conhecido e reconhecido na história. Acontece que, muito bebendo numa teoria estadunidense, apropriou-se muito especialmente no Brasil, e o caso Lula é o caso emblemático nesse sentido, da ideia de lawfare como perseguição política, e que se dá a partir dos anos 2000. Tem um doutrinador estadunidense que acaba sendo referência para explicar o lawfare, e que até de uma forma bem peculiar é alguém que acusa os palestinos, por exemplo, de lawfare contra Israel. Então, para que você tenha uma ideia, estou até com um livro aqui do lado, Conde. Esse livro aqui é a Bibliazinha, e todos os livros, inclusive dos nossos camaradas, dos nossos companheiros, acabam dizendo: olha, o lawfare surge a partir, muito especialmente, com algumas diferenças aqui, a partir dos anos 2000, principalmente 2016, em que se tem uma ideia estadunidense de perseguição de inimigos. E quem eram essas pessoas que perseguiam inimigos? Fundamentalmente a China, e, de um outro lado, os palestinos, o Estado palestino, o cambaleante, né, e esse hoje atacado Estado palestino em relação a Israel. Então, essa ideia, com esta terminologia, como eu dizia, ela é antiga. Agora, ela é apropriada
E eu, muito especialmente, eu tomo conhecimento de lawfare, e aí com a expressão que eu acho que é a mais adequada, eu até fiz uma introdução no meu livro está chegando aí daqui a algum tempo, com uma expressão do Ariano Suassuna que diz: eu não toco meu oxente pelo ok de ninguém. Para dizer que lawfare é uma expressão horrível, porque a gente sempre tem que explicar o que é lawfare. E a gente tem uma expressão que serve tanto em português quanto em espanhol: guerra jurídica. Em 2002, eu cheguei em Bogotá, na Colômbia, e eu comecei a ouvir sobre guerra jurídica. E guerra jurídica na Colômbia era do que eram acusadas as organizações defensoras de direitos humanos pelo então governo ligado ao paramilitarismo de Álvaro Uribe. Ou seja, acusa-se durante muito tempo as organizações de direitos humanos que pleiteavam nos organismos internacionais a defesa de direitos das pessoas que estavam exercendo atividades nos movimentos sociais, nos partidos políticos e que estavam sendo mortas e perseguidas, de uma guerra jurídica. Então, essa ideia do lawfare, portanto, aqui nesse primeiro momento, ela é uma ideia mais antiga e que talvez a gente precise também recolocá-la no seu contexto maior para entender que ela acabou sendo gestada a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva que veio contrária a nós. Agora, ela se populariza, a expressão lawfare se populariza muito, especialmente a partir do caso do presidente Lula. Então, lawfare é um nome, é uma marca, é uma logo, um grande rótulo. E nesse rótulo, nós temos, portanto, a identificação quase que específica em relação a situações políticas. Mas nós conseguimos também identificar outras situações que não deixam de ser políticas. Falando aqui em feminismo, tudo para nós mulheres é político. Então, não, e essa é uma das afirmações mais certeiras das feministas, de nós feministas, tudo para nós é político. Então, nós temos a ideia de que existe, sim, um processo de perseguição que não está tão só naqueles que ocupam cargos políticos, mas também está no sistema de justiça, e eu acabo ampliando isso dizendo, através do sistema de justiça, através do sistema ético-disciplinar, a partir do sistema administrativo. E é aqui que entra esse caso que chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele afeta a própria teorização, própria produção de conhecimento? É isso também que eu falo? É aí que está, Conde. Primeiro, isso não vem de agora, né? Esses estudos eu começo lá em 2009, são mais de 15 anos estudando a vitimização e a criminalização das mulheres. E de 5 anos para cá, mais especificamente, de que maneira o processo de perseguição e vitimização das mulheres se dá através do sistema de justiça, com a violência processual, com a violência institucional. Lawfare é uma marca. Eu própria, em 2021, 2022, na verdade, escrevo um artigo chamado Lawfare, que é quando a gente faz a nossa primeira live. Lawfare, o uso do direito como uma arma contra as mulheres. E ali descrevendo, olha, lawfare, guerra jurídica e perseguição de inimigos. Mas faltava uma ossatura para essa nomenclatura. Ou seja, a gente não pode descrever um determinado fenômeno, e aqui eu estou falando como uma teórica, a gente não pode descrever o fenômeno a partir das experiências. A gente começou a nossa conversa dizendo, o conhecimento feminista começa pela experiência, passa a teoria, volta esta teoria para a praxis, para transformar a realidade. Então, a gente não pode dizer que a teoria são as experiências é o que nos encaminha, são os caminhos ou melhor, o conjunto que nos encaminha para uma teoria. Então, pensando a respeito disso, teorizando a respeito do lawfare, eu chego a um conceito, que é um conceito maior, que é um conceito de verificação de como esse direito é, sim, uma arma de guerra, mas ele é uma arma de guerra que se serve de determinados instrumentos processuais. Por exemplo, nesse caso específico, que a gente levou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do sistema ético-disciplinar. Esta colega, advogada,
que está sendo perseguida no exercício da sua profissão, tem 11 processos disciplinares abertos contra ela na OAB. 11 processos. E processos que vêm com várias formas de categorização de condutas, tais como mau comportamento, falta de urbanidade. Uma colega que está dentro do sistema carcerário brasileiro, na defesa de pessoas encarceradas, que, segundo algumas das mais importantes referências da própria Corte Interamericana, caracterizam tortura. E ela passa a ser perseguida com qual instrumento específico do direito? Com esse instrumento, que é um instrumento processual ético-disciplinar. Eu vou te dizer que eu acabo por teorizar e conceituar o lawfare de gênero, dizendo que ele é um fenômeno que expressa o processo como um instrumento do patriarcado, para nos silenciar enquanto mulheres no sistema político, no sistema judicial, mediante o sistema político, o sistema judicial, o sistema ético-disciplinar e administrativo. Isso foi o que aconteceu também com a ex-presidenta Dilma. O sistema que foi todo o golpe que foi orquestrado, que tem outras faces, é bem verdade. Aliás, desculpa te interromper, sem querer te interromper, já interrompendo, quer dizer, se tem esse caso emblemático aí que você descreveu, aliás, se você puder repetir o nome da vítima, da mulher, desse lawfare de gênero aí, e o caso da Dilma é emblemático também, né? Quer dizer, merece um estudo detalhado também, né, Soraya? Pois então, veja, o caso específico da ex-presidenta Dilma, eu citei pelo menos mais uns 6 casos, porque nós tivemos a deputada Luciana Genro, no Rio Grande do Sul, com o mandato ameaçado. Nós temos uma vereadora no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, com mandato ameaçado. Nós tivemos uma vereadora com mandato cassado em Santa Catarina. Nós tivemos o mandato das pretas em São Paulo também ameaçado. E quais são as formas? Nós tivemos 6 parlamentares federais, Sâmia, Melchiona, Érica Cocai, todas com o mandato ameaçado, através de qual sistema? O disciplinar, o ético-disciplinar. O que fizeram aqueles que as perseguiam? Encaminharam reclamações, representações à comissão de ética. O que fizeram com a ex-presidenta? Em geral, é presidida por um homem, né? E majoritariamente por homens, e montada para isso. O que fizeram com a ex-presidenta Dilma? Um processo que também, na verdade, é um processo de natureza política e que se serve para retirar da cena política, eu digo, para retirar da esfera pública, eu como boa habermasiana, enfim, para retirar da esfera pública a presença das mulheres. Então, quando a gente analisa o lawfare, a gente olha, de um lado, uma advogada, como esse caso específico, que está numa penitenciária defendendo seus clientes e que está sendo perseguida para que, ao final, ela desista da própria profissão. E eu tenho pesquisa que eu coordenei, Conde, para mostrar isso. Eu tenho dados a demonstrar que mais de 40% das advogadas pesquisadas, e olha, não foram poucas, porque eu cheguei a ouvir na nossa pesquisa, mas na verdade foram 191, 190 autorizaram que nós utilizássemos os dados de advogadas de todas as unidades federativas do Brasil, que compõem um conjunto de mais de 40% que diz que já pensou em desistir da profissão por conta das formas de violência institucional, violência processual que sofrem no exercício da profissão. Quando você tem mulheres barbaramente atacadas na sua dignidade dentro de uma Câmara de Vereadores, isso se dá com um objetivo de passar um recado para todas as demais mulheres. É isso aí que você quer enfrentar? Assim, você quer submeter a sua vida a isso? Isso nos silencia, nos tira da esfera pública. Então, é importante a gente entender que essa perseguição, ela é uma perseguição que ela vem por mecanismos judiciais,
tal como aconteceu durante a operação Lava Jato, mas o que acaba se demonstrando em outros momentos específicos de perseguição através do judiciário, mas ela também se dá através de outros mecanismos, como esses parlamentares que nós temos e corriqueiramente. Aliás, Conde, isso é uma das coisas que vem mais me preocupando. Eu tenho dito muito e converso muito com as parlamentares, dizendo que a gente precisa criar uma discussão forte sobre isso, porque além das dificuldades que nós temos de eleger mulheres, nós temos ainda o risco de que essas mulheres percam os seus mandatos, muitas vezes por questões orquestradas, como nós vimos no caso da presidenta Dilma, ou daquilo que vai acontecer na Câmara de Deputados, que é um espaço onde a gente tem muitos holofotes, mas que vai resultar na cassação, sim, de uma vereadora num rincão do Brasil, que não vai ter essa disponibilidade de colocar. Soraya, você tem dados estatísticos sobre cassações de mulheres, vereadoras, deputadas? Existe esse dado? Olha, eu não tenho esse dado fechado. Eu fiz uma lista que não está terminada, porque cada vez que eu vou acrescentando, ela vai ainda se ampliando, vai aumentando. O que eu posso te dizer é que a gente vai da Câmara Municipal ao Palácio do Planalto. Claro. É isso. Então, e isso já é o assustador. Eu lembro que a gente conversando sobre esses processos todos com algumas parlamentares que tiveram que reverter esses processos mediante mandados de segurança, o próprio caso da nossa querida Maria Tereza Capra, lá no Rio Grande do Sul, não, em Santa Catarina, enfim, mas que tiveram danos terríveis, tanto nas relações na própria comunidade, porque você tem uma comunidade que acaba te identificando como alguém que foi caçado, como alguém que está causando problemas, e isso vai trazer prejuízos para um próximo processo eleitoral. Aliás, então, a gente tem, enfim, todos os debates que a gente trava aqui, sempre é inegável que a Dilma deu a volta por cima, ela é presidente do Banco dos BRICS, aquela coisa, inclusive aquela história do avião foi ótima, né? Eu sou presidente, né? Por que você está na primeira classe, Dilma? Claro, eu sou presidente de banco, eu tenho que andar na primeira classe. Agora, ela precisa ter um outro tipo de reconhecimento de que ela foi vítima de um golpe criminoso, né, Soraya? Nós não podemos esquecer isso, né? Exato. Eu acho que ainda dá tempo, né, de produzir, digamos, um documento, né? O STF reconhecer alguma coisa. Você já pensou nisso com relação a Dilma? Gente, eu escrevi, né, nesse aspecto aqui muito humildemente como uma teórica, como uma pensadora, mas para dizer que essa dinâmica toda é uma dinâmica muito conhecida de todas nós, secularmente ou até milenarmente, né? Então a gente tem casos, olha só, se a gente parar para pensar e retroceder na história, você vai pegar assim algo muito emblemático como o julgamento de Joana d'Arc. Claro. Joana d'Arc, em última instância, ela acaba sendo condenada porque na guerra, nas batalhas, ela usava roupas de homem. Então, foi um subterfúgio tamanho, porque nenhuma das acusações contra ela foi comprovada. Nenhuma. Se você vai buscar literatura histórica, você vai ver, ela consegue refutar todas as acusações de heresia, taranana, até que se arma contra ela uma discussão a respeito de usar ou não usar roupas de homens, ainda que existisse naquela época a exceção para que mulheres que eventualmente estivessem na guerra pudessem utilizar roupas masculinas, mas colocam roupas de homem nela num outro momento para que ela pudesse ser acusada disso. Ou seja, esses processos todos, para que eu não caia necessariamente no exemplo da Inquisição, que me é um exemplo favorável, porque eu posso apontar todas as vezes que nós temos processos de perseguição das
ditas bruxas, das feiticeiras, Se a enfim, gente ali for recorrer a processos de isso, Lofé. foram milhões de mulheres assassinadas ao longo né? Exatamente, assassinadas, perseguidas. Eu escrevo no Criminologia Feminista, que é o processo, vai completar agora 10 anos de publicação, né, da primeira edição. Eu escrevo dizendo que houve de pior da Inquisição, não foram as fogueiras, obviamente que aqui fazendo toda a reverência àquelas que tombaram nesse processo de extermínio, mas foi a mentalidade inquisitorial que faz com que se entenda que pode se perseguir alguém e utilizando de instrumentos que são instrumentos jurídicos. Mas eu não quero cair nessa discussão para dizer, vocês, mulheres, estão sempre falando, é das fogueiras, é das bruxas. A gente pode falar de processos que estão próximos nossos. A gente pode olhar para 2023 e verificar que nós temos a maior quantidade de votos reunidos por mulheres, que eram os 6 mandatos da Célia Chacriabá, da Fernanda Melchiona, da Érica Cocai, da Sâmia Bonfim, estavam todos ali sendo ameaçados. Mas não levaram isso adiante. Não levaram isso adiante por conta de várias circunstâncias e de mobilizações. Agora, se lá na Câmara Federal não leva adiante, na Câmara do Mato Grosso levaram, caçaram. Soraya Mendes, aqui no 11 News, essa aula de direito que a gente está tendo aqui, um assunto tão contemporâneo, tão conectado com os nossos desafios, né, na nossa modernidade terrível. Edson Antunes está aqui, deixa eu trazer alguns comentários, Soraya. O Olhar da Maíra Científico aqui, obrigado pelo carinho aqui por nossos convidados. Gui Bom, todos os pastores são corrompidos a agir da mesma forma. Cristianismo no Brasil é apenas um braço do sionismo. Observação, meu pai é bispo na Metodista. Está aqui o seu comentário, querido Gui Bueno. E a Lela Queiroz está dizendo aqui, assine contra os que votaram pela anistia. Diga não. Anistia dos criminosos, não. Petição circula no Senado. Link no chat. Precisamos vencer. Tá, obrigado de ter colocado o link aqui, porque o Hamilton Mourão abriu o link. Deixa eu colocar uma imagem aqui da Soraya, para ela dizer para a gente o seguinte. Isso aqui vai ser a capa do seu livro? Tá bonito isso aqui, hein, Soraya? Posso encaminhar para a Saraiva, para você, para a Saraiva dar uma olhada, mas esse daí foi o que foi? Isso aqui foi um evento, né? Na verdade, é uma comunidade de estudiosos, experts, e fui assim, gentilmente convidada a compor pelo querido Auri Lopes Júnior e Alexandre de Moraes da Rosa, que reúne criminalistas do Brasil inteiro. E eu tive um papo muito bacana, esse é um podcast com o Alexandre, sobre esse tema do Lawfare. E aí eles fizeram essa capa. Que bom que você gostou. Não, legal. E o interessante, deixa eu colocar de novo aqui, o interessante é que você está à frente de uma porção de homens que estão de costas, né? Você percebeu isso? É fato. Mas aqui ficou muito bonita. O teu livro está saindo daqui a quanto tempo? Eu tô um pouquinho atrasada. O ano passado eu tive aí algumas questões aí que eu tive que dar conta, então atrasei um pouquinho a escrita, mas eu tenho agora o mês de março para entregar, né? Já os originais para a editora, e eu acho que até o meio do ano a gente está com o livro pronto. Qual editora? Editora Saraiva, é a editora da maioria dos meus livros. A outra é a Atlas. E agora, no aguardo, a nossa petição já chegou e já foi protocolada, já tem número na Comissão de Direitos Humanos, e nós vamos continuar agora na defesa dessa colega. Você chegou a me perguntar qual era o nome da vítima. Nós optamos por não divulgar o nome da vítima e das vítimas, porque aqui é interessante que as colegas e os colegas entendam. Primeiro, nós fizemos a petição com baseado em nada menos do que 8 precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, fora toda a avaliação da própria legislação, que é a legislação internacional, e que traz para nós a convicção de que nós temos violações
ao exercício da advocacia como o outro lado da moeda ao direito que toda pessoa tem de ser assistido ou assistida por uma advogada ou por um advogado. A liberdade de se expressar durante o processo, de maneira a fazer com que todos aqueles que são os pedidos necessários, eles possam ser analisados, devidamente analisados, ela precisa ser garantida para que a outra parte possa ter. Então, a gente trabalhou com a ideia que o direito ao livre exercício da advocacia, ele está intimamente relacionado com o direito à defesa. E essa é a tese fundamental que a gente levou, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É dizer que existem mecanismos a partir dos quais é possível restringir o exercício da advocacia, ao mesmo tempo, o direito de defesa de pessoas que estão nesse contexto aqui, onde eu até tenho aqui anotados a isolamento, cerceamento de comunicação, agressões, maus tratos, transfobia e até tortura. Essa colega está fazendo a defesa em um caso muito conhecido. Não tortura psicológica, tortura física. É isso? Temos os dois aspectos. Os dois aspectos. E agora é importante dizer, o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, assim como a própria Corte Interamericana, entende que tortura se realiza através dos mais diversos mecanismos. Então, a gente, claro, sempre tem aquela tendência a dizer que algo que é físico, e porque é brutal e nos choca no olhar, seja mais grave, mas nós temos que entender que a gente não pode colocar nessa relação hierárquica. Tortura é tortura. Tortura é tortura. E o conceito, ele vem nesse sentido. Então, essa colega faz a defesa em um caso que é um caso emblemático, é um caso que a extrema-direita usou e abusou durante o ano de 2019 ou 2020 para criar projetos de lei, enfim. É uma situação muito difícil, realmente, é de um crime muito bárbaro, mas algo que foi explorado, inclusive pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro tuitou a respeito desse caso. Ele, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro propuseram, Bia Kicis e todas essas pessoas aí propuseram projetos de lei, enfim. E essa colega, muito bravamente, assumiu a defesa dessas pessoas. Que, diga-se aqui, a nossa comunidade do 247, é muito consciente, a gente tem condição de dizer isso. Pessoas que cometem crimes, ainda que sejam crimes bárbaros, têm direito à defesa. Ninguém pode ser preso para ser torturado, para ser submetido a qualquer espécie de tratamento humano degradante. Então, essa colega faz o quê? A defesa dessas pessoas no limite. Elas já estão condenadas, elas têm penas altíssimas. Agora, elas não estão condenadas a serem torturadas. E por defender essas pessoas, ela está sendo perseguida no exercício da profissão. Quer dizer, é o ápice, né? O paroxismo dessas violências, né? Deixa eu pedir para o Paulo Amarante, que é o nosso próximo convidado. Abre a sua câmera, Paulo. Ele está aqui no bastidor, para a gente fazer a transição aqui, para eu liberar a Soraya Mendes. E agradecer imensamente a sua presença aqui. Estava com saudade de você. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bom. Estou me enquadrando aqui na câmera. Isso. Arrumando o cabelo, que tem um ventinho. Olá, Soraya. Muito bom, a gente vai fazer o bloco final do 11 News aqui. Soraya, querida, obrigado pela aula, por essa generosidade, pelo trabalho tão competente que você faz. Você tem que voltar aqui depois para a gente lançar o livro, né? E trazer mais coisas da sua pesquisa, quer dizer, você não para de pesquisar, sempre tem coisas importantes novas, e eu fiquei com um gostinho aqui para te perguntar sobre o ato na Paulista, sobre a fala do Lula, mas a gente deixa para um próximo encontro. Brigadíssimo, grande beijo para você. Tchau, tchau.